em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha só o que diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Então, claramente no texto está fazendo uma distinção. O que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Certo? Perfeito. Mas vamos ler também o que o escritor de Hebreus nos deixou em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que o escritor deixou para nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. O que nós aprendemos aqui com isso? Entre a divisão da alma e do espírito, então significa dizer que entre a alma e o espírito há uma divisão. E se ela é divisível, você concorda que ela é diferente? Sim ou não? Porque se ela divide a alma e o espírito, significa que são duas coisas diferentes. E juntas e medulas, o corpo. Então a palavra de Deus consegue separar tudo isso. Embora você e eu não. Nós olhamos para nós e vemos somente um. Mas a palavra de Deus, ela pode discernir tudo isso. Certo? Sim. E eu vou mostrar para você rapidamente por que os nossos sentimentos, a nossa inteligência e a nossa vontade está na alma. É muito simples. Eu vou dar um exemplo do próprio Cristo. Que o Cristo, como homem, é claro que ele tinha alma. E é o que ele disse no capítulo 26 de Mateus, versículo 38. Olha só o que ele fala. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Tristeza não é um sentimento que está na alma. Mas vamos lá. Nós falamos da divisão entre a alma e o espírito. E o corpo? A divisão entre o corpo e a alma. Vamos ver isso? Daí também, em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha só o que diz. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então aqui é claro, está muito claro para nós, que a alma é diferente do corpo, porque eles matam o corpo, mas e a alma? A alma não morre. Então nós sabemos que o corpo é uma coisa, a alma é outra coisa e o espírito humano é outra coisa. Tá? O que mais? Nós, quando vivemos na Terra, hoje, nós estamos aqui com um propósito principal. Definir o nosso destino final, a nossa vida eterna. E a nossa vida eterna, nós aprendemos que ela tem dois caminhos, como dizem por aí, céu ou inferno. E numa divisão até melhor para nós, que estudamos a Bíblia, Hades, lugar de tormento, seio de Abraão, paraíso. Então nós temos que decidir o que nós devemos fazer. Então a alma, que é você de verdade, ela está pendente para o corpo e para o espírito. O que nós estamos fazendo com a nossa alma? Estamos deixando o corpo dominar as coisas do mundo que nós pegamos com as nossas mãos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, dominar a nossa alma? Então nós estamos pendentes para baixo. Certo? Porque o corpo é matéria, é coisa de baixo. O espírito, lembra que eu falei que ele vem de Deus? Ele é coisa de cima. Então é aqui no espírito que Deus fala conosco através do Espírito Santo. Sim, espera aí que você já vai entender melhor. Então nós temos que decidir entre o de baixo e o de cima. Por quê? É no espírito humano que o Espírito Santo vem habitar no novo nascimento. Ou seja, quando aceitamos Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser, quando nós confessamos Jesus como Salvador da nossa alma, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. João capítulo 3, mas não é o tema de hoje. Mas Romanos, vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz algo interessante sobre o Espírito Santo em nós. Olha só o que ele diz. Romanos 8, 16, diz assim, ó, o mesmo Espírito, Espírito aqui está com E maiúsculo, ou seja, o mesmo Espírito Santo testifica em nosso espírito, com E minúsculo, espírito humano, que somos filhos de Deus.
Então o Espírito Santo, ele atua em nós aqui, no nosso espírito humano. Então ele vem habitar aqui. Vamos ler melhor. Ó. O mesmo Espírito Santo testifica em nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. Então, o espírito humano, quando nós aceitamos Jesus e nascemos de novo, ele agora tem o Espírito Santo. E quando o espírito humano recebe o Espírito Santo, muitas coisas acontecem. Mas isso é tema para outro dia. Então, através do Espírito Santo em nosso espírito humano, a nossa alma pende para cima ou para baixo. Por isso nós te perguntamos hoje, e a nossa escolha? E a sua escolha, qual é? Sua alma está pendendo para as coisas do mundo ou está pendendo para as coisas de Deus? A decisão é nossa. Quando nós morremos, a Bíblia diz o seguinte: o corpo, boneco, volta ao pó. Não é isso? Sim. E a Bíblia fala que o espírito humano volta a Deus. Correto? Ótimo. Então, se o corpo está na terra, o espírito humano volta para Deus, o que resta? A alma. Então, o que a nossa alma faz? O que acontece logo depois da morte com a nossa alma? Aí é que está. A alma, no momento da nossa morte, ou ela é levada para o seio de Abraão, tá? Que conhecemos como paraíso, que hoje está na Nova Jerusalém. Nós somos levados até lá, ou somos levados até o Hades, lugar de tormento. Nós podemos ver isso claramente em um texto que Jesus nos deixou, que se encontra em Lucas capítulo 16. Só que eu vou ler aqui, ó, a partir do 22, tá? Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esse mendigo é o Lázaro. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro, o pobre, no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Bom, irmãos, para resumir, no momento da morte do rico e do Lázaro, o rico na sua extravagância e o Lázaro na sua pobreza, que ele era muito pobre. Quando eles morrem, eles vão para dois lugares. O corpo deles não pode ser, porque o corpo deles está na terra, segundo a Bíblia. Não é isso? O espírito não pode ser, porque Eclesiastes 12, versículo 7, fala que o espírito volta a Deus. Então as suas almas tiveram um pré-destino final. Um destino final. Qual é o destino? A alma do rico foi para o Hades, no lugar de tormento, e lá estava atormentado. Mas o pobre, que vivia uma vida com Deus, embora pobre, embora com as suas dificuldades, lembrava-se de Deus. Foi ao seio de Abraão e ficou consolado, ou seja, foi ao paraíso e estava consolado. E nessa época, tá? Nessa época, entre eles havia um grande abismo. Ou seja, quando eles morreram, eles decidiram o seu destino final. Conforme o livro de Hebreus 9, 27 nos fala, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, na morte nós decidimos o nosso caminho eterno, céu ou inferno.